Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sala de Guerra. E no vídeo de hoje nós começamos uma nova série aqui do canal, onde nós falaremos sobre táticas militares. E para começar bem com o pé direito, nós vamos começar falando dela, a Blitzkrieg, que foi tão famosa durante a Segunda Guerra Mundial e garantiu aos exércitos nazistas o domínio dos campos de batalha, pelo menos até mais ou menos 1942. Então, sem mais delongas, né? Já curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, né? Faz aquele basicão para ajudar a gente aí. Vamos puxar a vinheta e vamos começar a falar sobre isso. É difícil a gente dizer como a Blitzkrieg foi criada, ou quando ela começou a ser pensada. Mas a gente pode dizer com certo grau de certeza que a Blitzkrieg ela foi uma resposta às condições de combate da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela tinha aqueles frontes estáticos, com linhas de trincheira e arame farpado, que inibiam o movimento dos exércitos inimigos e que restringiam os sucessos em ataques à conquista de, às vezes, nem quilômetros, mas metros de território. A Blitzkrieg, então, ela vem para revolucionar esse cenário militar, trazendo novamente a velocidade ao campo de batalha. E como ela vai fazer isso? Muito simples. Ela vai incorporar e fazer interagir de maneira orgânica unidades altamente móveis e forças aéreas, que logo depois da Primeira Guerra Mundial elas eram forças emergentes em todos os exércitos europeus. Esses dois elementos combinados, unidades móveis e apoio e superioridade aérea, vão permitir que a Blitzkrieg seja posta em prática. E os principais teóricos da Blitzkrieg foram, basicamente, o Heinz Guderian, vou ler para vocês aqui agora, foi na Alemanha nazista, o general Heinz Guderian, com o seu livro Achtung Panzer, que ele vai escrever, se não me engano, na década de 20, e que já teorizava mais ou menos ali como seria elaborada a Blitzkrieg. Mas, como eu disse, a Alemanha não teve exclusividade nisso. Tanto Grã-Bretanha, quanto França, quanto União Soviética já tinham teóricos militares pensando em formas de trazer de novo a mobilidade para o campo de batalha. A grande diferença foi que os alemães saíram na frente nessa revolução no meio de se fazer a guerra na Europa. Então vamos começar a pensar como a Blitzkrieg é executada. Eu fiz aqui uma série de imagens, bem toscas até na verdade, só para ajudar a gente a ilustrar um pouquinho isso e entender melhor essa tática. Então vamos lá. Primeiro aqui nós temos o dispositivo inimigo, aqui representando, uma linha de trincheiras, sendo que as figuras hexagonais, elas representam pontos fortes da linha adversária. A gente vai entender por que isso é importante mais para frente. A Blitzkrieg, ela vai preconizar que você tem que escolher um Schwerpunkt, ou Schwerpunkt, eu não sei falar alemão, mas enfim. Um ponto de inflexão, um ponto de gravidade, um local na linha adversária onde você pretende romper a linha de defesa inimiga. O Schwerpunkt, você vai concentrar todos os seus recursos disponíveis no rompimento desse local, na destruição das defesas desse local. Com o que você vai fazer isso? Com a concentração de ataques blindados, ou seja, tanques de guerra, apoiados por infantaria motorizada. Esse vai ser o ponto central do seu ataque. Essas forças altamente móveis, elas vão romper o Schwerpunkt com o apoio de concentrações de artilharia e ataques aéreos. Você vai dispor a sua artilharia e a sua força aérea e vai concentrá-la nesse Schwerpunkt. E foi importante para a Alemanha, nesse momento, o fato do exército alemão em 39 até mais ou menos 41 ele ser um dos poucos no mundo que dispunha suas unidades blindadas com rádios. Quase a totalidade dos tanques alemães eles possuíam aparelhos de rádio, o que era muito importante para criar uma integração orgânica entre as forças aéreas e de artilharia, que possibilitariam a esse ataque blindado romper a linha adversária. Era muito importante. Já ouviu falar os Junkers 88, bombardeiros de mergulho alemães, os Henkel 111, que era uma espécie de bombardeiro médio. Todos esses aviões da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, eles eram extremamente essenciais na tática da Blitzkrieg. Eles iam operar em proximidade com as forças terrestres avançando. Então, você escolhia o Schwerpunkt, concentrava suas forças ali e ia lançar ao longo da linha adversária alguns ataques diversionários. Para quê? Para evitar que o adversário conseguisse remover forças de áreas mais tranquilas do fronte
e trouxesse elas para o seu Schwerpunkt. Prosseguindo então, nós temos, com o tempo, a ruptura da linha inimiga. A concentração de artilharia e forças blindadas rompe a linha adversária. E o que essas forças vão fazer em seguida? Elas vão explorar em profundidade a ruptura que elas criaram. Elas não vão se voltar para atacar pontos fortes ou outros locais da linha inimiga, não por enquanto. Elas vão seguir pelo território adversário e vão procurar as áreas-chave, ou então os pontos-chave do território inimigo. Pontos-chave como, por exemplo, entrocamentos ferroviários, postos de comando, cidades importantes. Essas forças mecanizadas, essas forças móveis, elas vão se dirigir para esses locais e vão capturar esses locais na retaguarda inimiga. Para quê? Para evitar que o inimigo consiga se reorganizar e contra-atacar a Blitzkrieg. Quando esses pontos-chave forem efetivamente conquistados, as forças móveis que não estiverem engajadas e as tropas de segundo escalão, que estão fluindo pela ruptura causada pelo início do ataque lá no Schwerpunkt, elas vão começar a envelopar as forças inimigas que ficaram para trás ou que estão tentando recuar. Elas vão cercar. Lembra dos ataques diversionários? Então, eles vão se transformar em ataques de fato, e essas forças que estão na retaguarda inimiga vão se unir a esses ataques diversionários e vão envelopar, vão circular as forças inimigas. Dessa forma, criando o que os alemães vão chamar mais para frente de Kesselschlacht. Eu não consigo falar. Mais fácil, as famosas batalhas de caldeirão, onde as forças inimigas envelopadas, cercadas pelas forças alemãs, vão ser constantemente atacadas por todos os lados, e por artilharia, e por aviação, e vão acabar se rendendo ou então sendo destruídas. Ou como, por exemplo, aconteceu em 1941, na ocasião da invasão da União Soviética, quando, logo no começo da Blitzkrieg, os alemães vão chegar a capturar, eu tenho só a caixinha de informação, achei, cerca de quase 3,5 milhões de prisioneiros soviéticos que tinham sido envelopados nesses grandes bolsões causados pelas pontas de lança blindadas germânicas aí, logo no começo da invasão. Resumindo, então, a Blitzkrieg ela é uma metodologia operacional e tática que vai procurar integrar forças mecanizadas altamente móveis e forças aéreas na busca por uma ruptura e exploração do território inimigo em profundidade. Às vezes é um pouco confuso de entender só por essa explicação, mas eu acho que a explicação anterior aí já deve ter sanado um pouco das dúvidas de vocês. Mas nem tudo que é bom dura para sempre. A Blitzkrieg ela também tinha os seus problemas. O principal problema da Blitzkrieg seria o terreno. Forças mecanizadas, forças motorizadas, móveis, elas dependem de terreno. O terreno tem que ser favorável a essas forças para permitir que a Blitzkrieg seja executada com o máximo de chance de sucesso possível. No caso, em 1939, na Polônia, e em 1941, na União Soviética, o terreno, pelo menos no começo da União Soviética, pelo menos no começo da invasão, ele favoreceu muito a Blitzkrieg, tanto que na União Soviética ela foi um estrondoso sucesso no começo da guerra, 3,5 milhões de prisioneiros capturados, isso sem contar o equipamento que a Alemanha vai capturar. Mas, posteriormente, quando na União Soviética vem a chuva e o inverno, a Blitzkrieg ela literalmente vai atolar num mundo de lama, tornando-a quase que totalmente ineficiente. Um outro problema é que a Blitzkrieg ela depende muito da superioridade aérea. As forças terrestres elas precisam que os céus estejam controlados pelos seus aviões, uma vez que grandes concentrações de tanques e veículos motorizados e blindados são um alvo extremamente convidativo para ataques aéreos. Daí a importância de você ter a superioridade aérea e ter aviões que te apoiem durante o combate. Sempre que você encontrar resistência, você chama um ataque aéreo, aquela resistência é eliminada, você prossegue o seu avanço. Isso também era importante. E uma outra coisa, lógico, foi que tanto os aliados ocidentais quanto a União Soviética, com o tempo, ela foi aprendendo como se defender da Blitzkrieg. Seja, por exemplo, no caso da União Soviética, construindo defesas em profundidade, como foi no caso da Batalha de Kursk, ou então, no caso ocidental, o ganho da totalidade da superioridade aérea para evitar que os veículos alemães se concentrassem e assim lançassem ataques, como foi no caso, por exemplo, da ofensiva das Ardenas. Com o tempo, os inimigos da Alemanha nazista eles foram aprendendo a contra-atacar
a Blitzkrieg. Mas, obviamente, né, quando a gente pega para olhar, por exemplo, a Batalha da Polônia, até certo ponto um pouco a Batalha da França, a Batalha da União Soviética, né, a Batalha na Rússia, e até talvez alguns episódios da Guerra Civil Espanhola, né, de 36 até 39, a Blitzkrieg ela se mostrou uma tática extremamente eficiente no campo de batalha. Então, pessoas, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, né, aqui embaixo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês querem que eu continue com essa série, falando de outras táticas, né, por aí ao longo da história. Se eu dei alguma canelada, comentário é o local onde você pode falar sobre isso. Vamos dialogar, né? O canal aqui também não é só para eu ficar falando, é pra gente dialogar aqui. Então, no mais é isso aí, curte, compartilha o vídeo, né? Se inscreve, vamos divulgar o canal, fazer ele crescer, e eu deixo aqui o meu abraço para vocês, e fui!